Fala pessoal, beleza? Então tá, galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria brasileira, tá? A distribuição da indústria brasileira. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da industrialização brasileira, é uma outra aula que também existe por aqui, tá? Mas essa aula vai ser sobre como que é a indústria do Brasil hoje, quais são os processos que movem a nossa indústria. Se a gente for pensar, galera, indústria, ela faz parte do chamado setor secundário da economia, ou seja, aquele setor responsável pela transformação dos produtos. Hoje a indústria, o setor secundário como um todo, ele corresponde a aproximadamente 22% do PIB nacional, ou seja, de tudo que o Brasil gera ao longo de um ano, mais ou menos um quinto vem da indústria. Isso é bom? Galera, digamos para você, digamos assim, não é ruim, tá? Ainda mais para o tamanho da economia brasileira, que está dentre as 10 maiores economias do mundo. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil, ele foi o país que mais cresceu no mundo ocidental em determinado período ali do século XX, motivado principalmente pelas indústrias. Getúlio Vargas com a indústria de base, o JK com as indústrias transacionais, o próprio governo militar também investindo nessa parte industrial. A gente crescia assim, às vezes até 2 dígitos por ano, né? 10, 11% ao ano, tá? Que é um número muito significativo. O Brasil hoje, ele vem passando por uma desconcentração industrial, por uma reprimarização da economia. Hoje, o setor primário, a exportação de produtos commodities, produtos ainda não manufaturados, ele ganha um destaque muito importante na nossa pauta de exportações, porque a gente não investe em melhoria na rede de transporte, na rede de comunicação. A gente percebe, galera, que é um pouco caro manter essas indústrias e precisa de tecnologia. Então a gente prefere produzir alimentos tipo soja, laranja, cana, dentre outras coisas. Então o Brasil hoje, por não aproveitar o potencial que tem de energia, mão de obra, mercado consumidor, a gente acaba reprimarizando a nossa economia. Então esse percentual já chegou a ser até 40% e hoje corresponde somente a 22% do nosso PIB, tá? Beleza. Quando a gente fala da nossa indústria, ela tem uma concentração muito intensa em 2 regiões mais importantes. No sul, que é um pouco mais recente, pós-década de 80, mas principalmente no sudeste. Ou, como o professor Milton Santos, no mapinha regionalização que ele fez, considerou na chamada região concentrada. Existem o que a gente vai chamar de fatores locacionais para uma indústria, ou seja, o que poderia atrair uma indústria para determinada região. A gente pode colocar disponibilidade de matéria-prima, a gente pode colocar, por exemplo, mercado consumidor, dentre outras coisas. Mas de verdade, hoje, para a indústria, o que mais atrai é a disponibilidade de redes geográficas bem desenvolvidas, ou seja, de uma rede de transporte ou de uma rede de comunicação bastante eficiente. Galera, a gente está passando hoje pela 4ª revolução industrial. O que é mais importante? Estar próximo de carvão ou ter uma região que tem uma comunicação eficiente, uma tecnologia 5G, que você consegue se comunicar com várias filiais pelo mundo? Percebe como os fatores locacionais mudaram? A importância para uma localização industrial mudou. E é claro que hoje no Brasil, a região sul e sudeste, elas são as regiões concentradas nesses aspectos, em meio de comunicação, meio de transporte. Não estou falando que é perfeito, a gente sabe que a internet aqui, comparado com a internet de países desenvolvidos, parece um internet de escada ainda, né? E que o transporte no Brasil, infelizmente, ainda é muito deficiente. Ou ele é muito caro, como por exemplo em São Paulo, que as rodovias são perfeitas, mas em compensação você paga R$ 100 para ir até o interior, ou se são rodovias federais mais baratas, é tudo esburacado, enfim, tem uma dificuldade muito grande de locomoção. Mas ainda está bastante concentrado no sul e no sudeste. Uma boa notícia, eu pelo menos considero boa, né, pensando na dinâmica de um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, como é o território brasileiro, é que está em ampla desconcentração, tá? Hoje, quando eu falo aqui recente, galera, entendam recente, porque, professor, recente sou eu, né? Recente aqui, principalmente pós 1980, tá? Que é a década que a globalização estava se intensificando, a desconcentração industrial estava acontecendo, tá? Uma recente desconcentração industrial. Isso eu falo para vocês tanto a nível nacional, ou seja, a indústria está saindo somente do sul e do sudeste, quanto a nível mundial também. As indústrias estão saindo do Brasil e migrando para países que ofereçam vantagens locacionais mais baratas, mão de obra mais barata, menor custo de produção e, claro, uma alternativa ali, meio de comunicação e transporte relativamente eficiente, tá? Pensando no caso do Brasil, a gente está analisando a indústria nacional. Eu diria para vocês que 2 são os motivos principais dessa desconcentração. As rugosidades e a guerra fiscal. Ah, professor, rugosidade. O que é isso, né? Rugosidade, galera, é um termo que aparece bastante, não só em indústria, mas aparece também bastante em geografia urbana. O que é uma rugosidade? Eu transmitiria para vocês um sinônimo de rugosidade
seria a palavra dificuldade, vai? Os entraves. Dificuldade. Imagina que, por exemplo, quando você imagina uma rugosidade, imagina, eu vou passar meu dedo. Se fosse liso, meu dedo deslizaria muito mais fácil. Mas não, existem rugosidades. E essas rugosidades atrapalham que o meu dedo deslize. É mais ou menos essa ideia, ou seja, são fatores que atrapalham que a coisa desande, que a coisa vai para frente. Pensando numa indústria, vamos pegar o caso de São Paulo, que é o berço da indústria nacional. Hoje, a cidade, o município de São Paulo, praticamente não tem mais indústrias de grande porte. Por quê? Se uma indústria for se colocar em São Paulo, imagina que ela quer fazer, sei lá, uma indústria que produza carros, por exemplo. Aí ela quer transportar os carros para outros locais. Vai pegar a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros às 6 horas da tarde. Quero ver, galera, 5 horas até ela conseguir sair, percebe? Então o trânsito é um fator que atrapalha as indústrias. A gente pode colocar, por exemplo, a atuação sindical. Galera, os sindicatos nos grandes centros, né? A gente pode colocar Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, até grandes metrópoles do Sul e do Nordeste, por exemplo, também, são metrópoles onde os sindicatos eles são mais atuantes, os sindicatos eles são mais participativos. Então, vamos fazer uma demissão coletiva. Putz, o sindicato aqui não vai deixar, vai protestar, vai manifestar, etc. Então, os sindicatos mais atuantes, eles afastam um pouco mais. Galera, quem não se lembra, por exemplo, da própria atuação do nosso ex-presidente, o Lula. O Lula era um líder metalúrgico da região da ABC, da região próxima de São Paulo. E o sindicato dos metalúrgicos ali ainda é bastante atuante. Quanto mais longe as metalúrgicas se mantiverem ali dos sindicatos, melhor para as indústrias, pensando no patrão, claro, tá? Fiscalização ambiental. A lei ambiental no Brasil, ela é uma, né, para o Brasil inteiro, mas a fiscalização é muito diferente. Se eu falo para vocês que vai ter uma empresa liberando poluentes, por exemplo, em grandes metrópoles, é bem capaz que essa empresa sofra algum tipo de autuação, fiscalização e tal. E se pegar no interior, numa área mais afastada? Obviamente a fiscalização não vai ser a mesma, a fiscalização não vai ser igual. Além do alto custo de produção. Então a gente pode pensar que o aluguel da terra é mais caro, a mão de obra é mais cara, tudo é mais caro nesses grandes centros. Então hoje as indústrias elas estão se locomovendo para centros menos tradicionais. Outro ponto que corrobora com isso, que favorece esse deslocamento industrial, é a própria guerra fiscal ou a guerra dos lugares. Tá? Você pode encontrar dessas duas maneiras na sua provinha. O que é isso? Eu particularmente acho que guerra fiscal é o nome mais bonitinho, né? Um nome que corrobora mais, que faz mais alusão ao que efetivamente é o fenômeno. Imaginem vocês que, por exemplo, vou dar um fato verídico, tá? A Ford, fábrica da Ford, montadora americana, tinha tudo certinho para se instalar em Porto Alegre. Exatamente, não em Porto Alegre, mas na região metropolitana de Porto Alegre. Tinha visto o terreno, tinha visto uma rodovia que tinha acesso até lá, se tinha um meio de comunicação eficiente e tal. Beleza. Chega no último momento, vem uma cidadezinha. Hoje não é mais uma cidadezinha, é um polo industrial, mas na época era uma cidade chamada de Camaçari. Camaçari, para quem não sabe, fica na Bahia. E fala assim, Ford, bem legal a sua ideia, hein? Você tá tendo uma ideia aí de colocar sua planta em Porto Alegre, na região metropolitana ali de Porto Alegre, vai gerar emprego, desenvolvimento e tal. Eu concordo com vocês que Porto Alegre tem fatores locacionais muito melhor desenvolvidos. Mas quer ver um fator locacional que eu vou te dar? Uma coisa nova aqui que eu vou falar? Eu isento vocês de impostos. Impostos estaduais e municipais, alguns, não vão existir para vocês. E aí a Ford pensou, bom, se eu me instalar em Porto Alegre, eu vou ter comunicação, transporte, mercado consumidor, mão de obra muito mais eficiente, mas em compensação vou ter que pagar pesados impostos. Se eu for para Camaçari, na Bahia, eu vou ter uma mão de obra mais barata, beleza, e eu não vou ter que pagar nenhum tipo de imposto. Galera, foi para Camaçari. E isso foi um dos princípios, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos em que começou essa guerra dos lugares. Por quê? Se você for pegar algumas cidades, outro exemplo é Catalão. Catalão em Goiás, por exemplo. Catalão é uma cidade que, para conseguir se desenvolver, isentou de impostos a fábrica da Mitsubishi. E falou assim, Mitsubishi, quer se instalar aqui? Se você se instalar aqui, eu te dou isenção fiscal de um monte de coisa e desenvolvo toda uma infraestrutura para você se instalar. Nossa, professor, mas isso é bom? Eu diria para vocês que tem o ponto positivo e o ponto negativo. O ponto positivo é a própria desconcentração. Se você for ver, galera, cidades como Catalão, por exemplo, é que Catalão hoje não tem só a Mitsubishi, tem outra automobilística também. Mas cidades como Catalão
toda a cidade praticamente era voltada para a indústria. Então você tem hotel para receber quem ia fazer reunião na indústria, você tinha, sei lá, padaria para a galera que trabalhava na indústria, a cidade, todo mundo trabalhava na indústria, a escola era dos filhos das pessoas que trabalhavam na indústria, e isso você vai dinamizando a economia local. As pessoas vão consumindo, criando o setor terciário, então vai interiorizando a ocupação, o que é bom, pensando num país tão grande, tão diferenciado. É boa a sua desconcentração industrial, cria mais polos econômicos. Mas em compensação, imagina que todos os estados começam a fazer isso, isso vai gerar uma menor arrecadação. Galera, pensa, uma das coisas boas, o Brasil é um país que praticamente não produz tecnologia. Uma das coisas boas da atração da transnacional é que essa transnacional vai deixar impostos pra gente. Porque imagina, explora o nosso mercado consumidor. Grande parte dos lucros não fica no Brasil, vai para o mercado externo. A parte positiva é que cria empregos e paga impostos. Criar empregos vai continuar empregando. Mas agora, em compensação, os impostos que poderiam vir para uma arrecadação, para investimento em saúde, educação, transporte, moradia, acaba não sendo arrecadado, tá bom? Mas enfim, então as próprias rugosidades, as dificuldades dos centros mais tradicionais, em conjunto com os municípios pequenininhos, criando incentivos, dando isenções fiscais para atrair essas indústrias, tá gerando essa desconcentração. Belezinha, galera? Tudo bem? Então, tira um print. Vamos falar um pouquinho então agora, pessoal, sobre a indústria no Sudeste, tá? O Sudeste, com certeza, é a região mais tradicional. A gente não pode esquecer que São Paulo é o berço da indústria nacional. Vou falar bem rapidinho aqui como que se formou essa indústria. E que São Paulo, ainda hoje, né, o Sudeste como um todo, é a região que ainda concentra mais da metade das indústrias nacionais. Está em queda? Com toda certeza. Hoje a gente passa por uma desconcentração, tanto dentro do Sudeste, das indústrias saindo das principais metrópoles e indo para as cidades médias. Aliás, esse é um ponto importante, vou até colocar para vocês aqui. Hoje, as cidades médias, ou seja, as cidades que dispõem de uma população ainda bastante relevante, mas não são os principais centros, as principais capitais, são as cidades que mais crescem no país. São as cidades que mais crescem no país, justamente por conta dessa desconcentração industrial. Pegando o caso do Sudeste, a indústria prefere ficar em Jundiaí do que em São Paulo, prefere ficar em Ribeirão Preto do que em São Paulo, em, sei lá, Assis do que São Paulo, percebe? Então hoje a gente percebe que essas cidades médias são as que mais crescem, as que mais atraem essas indústrias. Corresponde hoje o Sudeste a 55% da indústria nacional. E quais são os motivos? Eu diria para vocês que são três. Elequei três aqui dentro dos principais. O primeiro é um motivo histórico bem básico, que é a questão do café. A gente não pode esquecer que o Brasil ele se industrializou segundo um modelo conhecido como a substituição de importações. Então o Brasil, até 1914, 1929, ou seja, a Primeira Guerra Mundial e crise de 29, dependia historicamente de ciclos econômicos. Então era o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo do café. E aí acontece alguma coisa, Primeira Guerra Mundial e crise de 29, que vai virar a chavinha na nossa burguesia nacional. Os cafeicultores não estavam conseguindo vender o seu café, porque crise econômica mundial, e ao mesmo tempo as indústrias estrangeiras não estavam dando conta da produção que era necessária para abastecer a gente. A gente importava tudo, roupa, alimento, tênis, tudo era importado aqui no Brasil. Então o que vai acontecer? Os cafeicultores que estavam concentrados em São Paulo vão pegar todo aquele capital acumulado, toda aquela rede de transporte já muito bem desenvolvida, o mercado consumidor que já existia em São Paulo, e vão parar de produzir só café e começar a industrializar São Paulo. Ou seja, se não fosse o café que criou toda essa condição propícia, a gente não tinha passado pela substituição de importações em São Paulo. Teria acontecido aonde tivesse mais concentração de capitais e etc. E, em geral, a gente sabe, né, que São Paulo, naquela época, estava na República do Café com Leite, todo aquele papo. Getúlio Vargas, em 1930, toma o poder do Júlio Prestes por meio de um golpe, mais um golpe porque também já tinha cansado daquele papo de café com leite. E muita gente acha que ele é contra São Paulo. Eu diria para vocês mais ou menos. Por quê? Porque ele é um cara inteligente, um cara estadista. Ele percebeu que ele precisava... ele deu dois tiros à época, né? Ele fez uma política de valorização do café, porque o café estava muito mal no cenário externo. Então ele compra sacas de café e queima tudo. E também incentivou a industrialização.
Como que o Estado ele pode incentivar a industrialização? Através das indústrias de base. Por quê? O que os cafeicultores aqui fizeram nessa substituição de importações foi fazer uma indústria têxtil, alimentícia, bens não duráveis, bem simplesinhos, sem tecnologia. Mas para fazer uma indústria mais pesada, precisava de uma siderúrgica, de uma petroquímica, metalúrgicas, mineradoras. Quem fez tudo isso? Getúlio Vargas. E aonde que ele fez? No norte? No centro-oeste? Não, galera. Getúlio Vargas concentrou essa indústria de base no sudeste. Então, até hoje, as principais indústrias de base, Petrobras, CSN, Cosipa, enfim, elas ainda estão concentradas no sudeste, tá bom? E isso, claro, é um dos fatores locacionais. E a gente não pode esquecer que, além também de toda a concentração de mão de obra, que é a região mais populosa, a gente ainda tem aqui, ó, a possibilidade de estabelecimento de tecnopolos. Professor, o que é um tecnopolo? Até coloquei a definiçãozinha para vocês. É um local, uma cidade, que tem uma alta produção de conhecimento associado a uma aplicação industrial. Então, já que a gente está falando do Sudeste, eu vou até colocar para vocês aqui, ó, 2 exemplos. Os maiores exemplos que a gente tem no Sudeste é São José dos Campos, já vou falar por quê, tá? São José dos Campos e Campinas. Se a gente for pegar essas 2 cidades, por exemplo, São José dos Campos é o local onde você tem o ITA, né? O ITA, que é um dos maiores produtores de tecnologia nacionais, uma das faculdades mais difíceis de você entrar, tá? O ITA, ele tem ali uma produção de conhecimento muito importante, muito significativa e tem uma aplicação industrial também bem importante, porque é em São José dos Campos que você tem a Embraer, a maior empresa produtora de aviões do Brasil e para aviões de médio porte, aviões comerciais de médio porte do mundo, percebe? Então você tem uma produção de conhecimento e uma aplicação industrial. Se for pegar em Campinas, a mesma coisa, tem a Unicamp ali, pô, tá, baita faculdade, né? Baita referência. E ao mesmo tempo, você tem ali uma aplicação industrial relacionada às indústrias de informática, desenvolvimento de softwares, tá? Uma coisa muito significativa em Campinas. Então, toda vez que você consegue conciliar produção de conhecimento associada à aplicação industrial, você tem um tecnopolo. Aqui no Brasil, a gente investe pouquíssimo em produção de conhecimento, então já é difícil, e geralmente quando você produz, é difícil você conseguir esse intercâmbio entre produção de conhecimento e aplicação industrial. Se você faz uma faculdade de renome, mas afastado de centros industriais, mesmo que seja um projeto legal, sabe o que pode acontecer com o seu projeto? Ficar de escanteio ali, ficar separado, ficar como uma tese de mestrado, um doutorado, etc., mas não ter uma aplicação industrial. O Brasil ainda carece muito de conseguir fazer essa ligação entre produção de conhecimento e aplicação industrial. Existem, claro, o maior tecnopolo que existe no mundo é o Vale do Silício, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Por quê? Ali você tem empresas como Google, Apple, associado a uma produção de conhecimento sensacional na costa oeste americana, tá? Então o Vale do Silício é um tipo de tecnopolo. Tecnopolo foi criado muito na terceira revolução industrial. O Brasil tem poucos e os poucos que tem geralmente ficam concentrados no Sudeste, tá bom? E como eu falei para vocês, aqui no Sudeste a gente passa por uma desconcentração intra-regional, ou seja, dentro da própria região, então de grandes metrópoles indo para pequenas e médias cidades, e interregional também, ou seja, entre regiões. O Sudeste já teve uma primazia muito maior do que isso, e hoje conta somente com 55%, e a tendência natural é uma tendência de queda, tá bom? Eu vou colocar para vocês aqui na próxima lousa exemplos de como a indústria se desconcentrou no Sudeste. Mas antes, tira um print aqui, ó. Então a gente pode perceber, galera, que essa desconcentração que existe intra-regional, ou seja, dentro da região Sudeste, ela faz com que as cidades médias e pequenas, principalmente médias, cresçam muito. Principalmente seguindo os chamados eixos rodoviários, porque pensa, cara, um dos principais fatores locacionais para uma indústria é a disponibilidade de comunicação, se comunicar com a sede e tal, e conseguir escoar a sua produção. Poxa, se você está na beira de uma rodovia, perfeito, galera, você consegue escoar de maneira muito facilitada. Bem melhor que pegar marginal, enfim, que é mó trânsito, mó caótico o negócio, tá? Então as indústrias, elas tiveram seu berço, elas começaram aqui, ó, no município de São Paulo. Para quem não reparou, esse aqui é o nosso mapinha esquemático, galera, tá? Que eu coloquei para vocês. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, tá? Cada uma dessas corzinhas que eu fiz aqui, ó, o eixo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os eixos rodoviários, ou seja, de São Paulo,
você consegue sair para uma série de locais através dos eixos rodoviários, das rodovias. E na beira dessas rodovias, para quem mora em São Paulo, mora no Sudeste, começa a observar, ou você vê cana, ou uma outra silvicultura, plantação de eucalipto, ou indústria. É isso que tem na beira de rodovia. Por quê, galera? Porque as indústrias estão indo para lá, tá? E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente sai de São Paulo e vai direto para o litoral, isso pegando o litoral sul, Santos, Cubatão, Praia Grande, aqui eu tô falando do eixo Anchieta Imigrantes. Você passa pelo ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, passando por importantes indústrias automobilísticas. E para vocês terem uma noção de como o capitalismo é dinâmico, hoje nem mais o ABCD é tão atrativo assim. Algumas indústrias estão saindo dessa região pelo custo de produção ter ficado tão alto como ficou em São Paulo. Mas ainda tem, né? Volkswagen e tal. Então, importante parte automobilística e também metalúrgicas. Inclusive, do nosso queridíssimo para alguns, nem tão queridíssimo para outros, ex-presidente Lula, tá? Que era líder sindical da região do ABC. Hoje é ABCD, né? Que Diadema entrou também. Se você for pegar a região de Cubatão também, município litorâneo, você tem a Cosipa, que é uma baita siderúrgica, só perde para a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que aí é a maior companhia siderúrgica que a gente tem, tá? Se você for agora sair de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, tem que ir pela Dutra. Pegando a Dutra, você passa por vários municípios importantes. Eu peguei como exemplo aqui 2 para vocês. São José dos Campos, que você tem o nosso Tecnopolo, Embraer associado com ITA, e Taubaté. Taubaté, que já foi um dos polos ali, a região do Vale do Paraíba, né, ou Vale Fluminense, litoral sul do Rio de Janeiro, onde se iniciou o processo da produção cafeeira. Então começou mais ou menos nessa regiãozinha. Só depois veio para São Paulo. Essa região hoje dispõe de um meio de comunicação eficiente e tal, e a Toyota, por exemplo, está instalada em Taubaté. Se você quer ir para Minas, passando aqui por Bragança, Atibaia, você vai passar por algumas indústrias importantes. Uma série de metalúrgicas na região de Atibaia e também indústrias alimentícias. Atibaia, você tem uma produção de frutas muito importante, transformação de alimentos. E Bragança, para quem não sabe, é a terra da linguiça, é a terra nacional da linguiça. Tem a festança de linguiça, tá? Enfim, é bem impactante, tá? Se você for pegar o eixo Bandeirantes, Anhanguera, indo lá para o interiorzão de São Paulo, algumas cidades importantes que você vai passar, por exemplo, em Indaiatuba. Indaiatuba também é um município que tem fábrica da Toyota, mas com certeza o mais importante é Campinas. Campinas, que é o segundo tecnopolo, presença ali de setores de informática, associada à Unicamp, segundo tecnopolo que a gente tem. Já pegando o eixo aqui, ó, também para o interior, mas um pouco mais em direção ao sul ou oeste, saindo de São Paulo, o eixo Castelo Branco e Raposo Tavares. Aí, galera, interiorzão. Você pode pegar vários municípios importantes, Sorocaba, Ourinhos, Assis, Presidente Prudente. Assis, por exemplo, que tem uma dinâmica também de informática e desenvolvimento de softwares bem interessante. Sorocaba, uma indústria têxtil muito importante, têxtil, calçadista. Presidente Prudente, tamanha dinâmica do município, é conhecido como a capital do interior de São Paulo, entre aspas, né? Tamanha importância econômica, tudo motivado também pela desconcentração industrial. E se for pegar em direção aqui ao Paraná, já em direção a Curitiba, que o sul hoje é a região que mais cresce proporcionalmente do ponto de vista industrial, você também vai encontrar alguns municípios importantes. Só que essa região de São Paulo é conhecida como Vale do Ribeira. É a região mais pobre que a gente tem no estado de São Paulo. Então, poucos municípios se destacam em São Paulo. Talvez um dos mais importantes seja o município de Registro, com a sua produção de papel e celulose. Tudo bem, galera? Belezinha? Tira um print aqui, ó. Pegando a indústria da região sul do país, é uma indústria que ela tem uma claríssima divisão, aliás, entre o que são indústrias tradicionais, vistas ali principalmente no finalzinho do século XIX, já vamos entender o contexto, e as indústrias mais modernas, vindas da desconcentração industrial pós-década de 80. Quando a gente fala dessas indústrias mais tradicionais, só antes, né? Hoje o Sul, galera, corresponde a 21% da produção da indústria nacional, é um número bastante significativo. Lembra que eu falei para vocês que a região concentrada, ou seja, unir o Sul e o Sudeste, corresponde a mais ou menos 75%, na verdade 76% aproximadamente ali, da indústria nacional, ou seja, 3/4 da indústria está somente em 2 regiões. Nossa economia ainda é muito concentrada, apesar de estar se desconcentrando, tá? As indústrias tradicionais, elas vêm principalmente a partir da imigração alemã. A imigração alemã e de outros imigrantes também, tá? Que a Alemanha foi a mais importante, claro. A imigração alemã lá do final do século XIX.
Por quê, professor? O sul do país tem uma história bastante perplexa, bastante única, digamos assim. O sul estava sendo muito disputado com outros países, com a Argentina, a região da Cisplatina, Uruguai, e o Brasil queria consolidar a ocupação daquele território. Qual a melhor maneira de você consolidar que aquele território é seu? Galera, simples, ocupando. Então você ocupa aquele território passa a ser seu. O Brasil passa então a doar pequeníssimas propriedades para imigrantes que queriam ocupar o território, e preferencialmente imigrantes alemães. Por quê? Porque na mesma época em que o Brasil queria garantir a soberania, a gente ainda estava sob o regime, vai parecer, e é bastante preconceituoso, claro, de embranquecimento da população. Sim, era uma política de Estado, a gente tem que embranquecer a população e garantir a soberania. Os alemães que para cá vieram fizeram uma série de plantações importantes, soja, trigo, fumo, dentre outras coisas, mas também começaram a instalar ali as suas indústrias têxteis, de alimentos, suas indústrias de bens de consumo não duráveis. A gente tem algumas referências, por exemplo, a Hering, uma famosíssima marca de roupas aí para quem não conhece, né? É uma indústria que tem sede em Santa Catarina, tá? Trazida também por imigrantes que vieram para cá no finalzinho do século XIX. Então a indústria de calçados, de alimentos, a indústria têxtil, a indústria de móveis são bem importantes. Se você pegar na região metropolitana de Porto Alegre, principalmente na capital do Rio Grande do Sul, existem uma série de cidades, sabe, tipo Novo Hamburgo, capital mundial do não sei o que lá, percebe? Então, sempre tem essas cidades que têm uma relevância bastante significativa, bastante importante, tá? Agora, a gente tem também as indústrias mais moderninhas. Essas indústrias modernas, ligadas principalmente, galera, à comunicação, ligadas a transporte, ligadas ao Mercosul principalmente. Por quê? Essas indústrias modernas, elas vêm principalmente da desconcentração industrial do Sudeste. O Sudeste passa a ficar muito caro e ele começa a espalhar indústrias para outras regiões. O que a indústria quer? Meio de comunicação, meio de transporte e mercado consumidor. O Sul tem tudo isso. Então o Sul vai ser o principal destino da desconcentração industrial do Sudeste, tá bom? Aqui eu coloquei, né? Meios de comunicação eficientes, transporte bastante eficiente também e proximidade com o Mercosul. A gente sabe, galera, que o Mercosul, nossa, que bloco econômico, é quase uma União Europeia. Não é, né? Não é, a gente sabe que tem uma diferença bem grande. Mas não dá para desprezar os argentinos, não dá para desprezar os uruguaios, os paraguaios. São sim parceiros importantes do Brasil, que têm vantagens comerciais, que têm troca de mercadorias. Então as indústrias, elas gostam de explorar esse potencial de mercado consumidor, tá bom? O destaque, com toda certeza, é a indústria de automóveis. Aqui eu coloquei para vocês algumas cidades importantes. Curitiba e a sua região metropolitana no Paraná. Porto Alegre e a sua região metropolitana em Santa Catarina. E Blumenau e Itajaí. A gente sabe que em Santa Catarina a realidade é um pouco diferente, né? Não é a capital, que é a cidade mais importante economicamente, mas sim outras, como Joinville, Blumenau, a própria Itajaí, que se destacam bastante ali nessa região. Tudo bem, galera? Belezinha? Então tá, ó. Tira um print. Pegando a indústria do Nordeste, a gente não pode esquecer que o Nordeste é uma região assim mega diversa, né? Muito heterogênea. Então o Nordeste, ele é uma região sim em ascensão, mas uma região das regiões do Brasil a que cresce com uma das maiores desigualdades. Se eu pegar para vocês a região Nordeste, a gente consegue dividir pelo menos em 4 sub-regiões. A Zona da Mata, que é a região mais litorânea, o Agreste, que é um pouco mais para o interior, o Sertão, que é o interiorzão ali do Nordeste, e o meio norte, que é a área de conexão entre o Nordeste e o restante da região norte do país, tá? Do norte do país. A região que cresce hoje, que eu falei para vocês, é a Zona da Mata, ou seja, a região litorânea. Se for pegar antes da crise de 2010, 2012, 2013, né, enfim, que teve no Brasil, diziam, olha isso, hein, que o Nordeste era o tigre equatorial. Como assim tigre equatorial? Como se fosse uma espécie de sátira, uma espécie de comparação com os tigres asiáticos, que é formado por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, que são países que cresceram muito em pouquíssimo tempo. Quando você pensa num tigre, é um animal que dá um bote. Tá? Muito grande. Então ele cresce muito rápido. O Nordeste também estava crescendo de uma maneira muito significativa. Partindo, galera, principalmente das reservas minerais que ali existem, né, que são muito abundantes, abundância de mão de obra e sim, no litoral principalmente, uma grande concentração de mercado consumidor. Existem grandes metrópoles, Recife, Salvador, Fortaleza, que ficam justamente nas regiões ali mais importantes, as regiões mais povoadas, da região Nordeste, tá bom? Então, ó, uma grande ascensão, porém concentrado na Zona da Mata, concentrado no litoral.
Se a gente for pegar as grandes metrópoles, todas elas têm uma produção significativa nas regiões metropolitanas. Então tem ali indústria alimentícia, indústria têxtil, indústria de calçados. Eu separei para vocês alguns dos destaques mais importantes, tá? Por exemplo, quando a gente pega Mossoró, Rio Grande do Norte, é o maior produtor de sal que existe no nosso país. Embora o estado do Ceará também seja um importante produtor de sal, junto com o Rio de Janeiro lá no Sudeste, é uma região importante, Mossoró. Se a gente pegar Camaçari, Camaçari é um destaque, tá? Eu diria para vocês, ó, coloca até um asterisco aqui nele, porque as provinhas adoram cobrar esse município. Por quê? Porque Camaçari foi aquele que eu falei para vocês, um dos primeiros municípios que passou pelo movimento de desconcentração industrial a partir de isenções fiscais. Conseguiu pegar a fábrica da Ford para ele, que estava tudo combinado de se instalar no sul do país. A fábrica da Ford se instalou justamente em Camaçari por conta da guerra fiscal, a guerra dos lugares. Mas também tem em Camaçari um importante polo petroquímico. Então você tem uma indústria petroquímica e a Ford. Camaçari é um outro exemplo. E aliás, já caiu no Enem que Camaçari hoje também, olha como o capitalismo é dinâmico, né? Encareceu já Camaçari. Não é mais igual eram outras cidades pequenininhas, como Camaçari foi quando atraiu essas indústrias para lá. Hoje Camaçari já está se tornando um polo bem importante, encarecendo o custo da terra, encarecendo o custo da mão de obra e está passando por uma desconcentração industrial, tá bom? Campina Grande, outro aqui que eu recomendo que vocês deem um asterisco. Campina Grande, chamado de o Vale do Silício do Nordeste, olha só, hein? Campina Grande, galera, que tem importantes centros de pesquisa, tá? O Centro Universitário Campina Grande lá na Paraíba. E, aliás, ponto bem importante, o maior número de doutores por população, ou seja, doutores per capita, fica em Campina Grande. Então, um centro de excelência de produção de conhecimento, associado, claro, à aplicação industrial, desenvolvimento principalmente de softwares. Ou seja, Campina Grande ainda não é, mas tem tudo para se tornar um importante tecnopolo. Vou até colocar para vocês, tá? Quem sabe possa vir a ser. Será o Vale do Silício do Nordeste? Será, galera? Façam suas apostas aí, tá? Fato é que é bem importante, bem relevante. Quando a gente pega o complexo de Suape, no município de Pojuca, lá no Ceará, uma importante indústria petroquímica que se destaca, uma das refinarias mais modernas, né, que a gente tem, que é a refinaria de Abreu e Lima, tá bem recente, bastante moderna, e a cidade de Fortaleza, toda a região metropolitana também, que tem uma indústria têxtil, indústria alimentícia, turismo também, né, bastante relevantes, tá? Ou seja, o Nordeste cresce muito, porém cresce de maneira muito desigual também, beleza? Tira um print aí. Já a indústria no Centro-Oeste, ela com certeza é a mais recente de todas. É uma das piores estruturadas, junto com a da região Norte, excetuando a Zona Franca de Manaus, que a gente vai falar quando for falar da região Norte, claro, tá? A industrialização mais recente, muito associada à mecanização do campo. O Centro-Oeste ele só começou a ser integrado realmente à realidade nacional pós-governo Juscelino Kubitschek e com muito mais intensidade pós-governo militar. Mas os militares, galera, não fizeram tantas coisas assim para desenvolver as regiões, tá? Para desenvolver aquela região, pelo menos do ponto de vista industrial. Existiram sim programas regionais, né? No Nordeste a Sudene, a gente teve a Sudan, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, e no Centro-Oeste também tiveram alguns programas que visavam o desenvolvimento da região, mas inicialmente não muito industrial, e sim associado à prática da agricultura. Então, por exemplo, o governo militar fez a calagem, que é uma correção do pH do solo para conseguir plantar soja, favoreceu com que as pessoas que tinham pequenas propriedades no sul e no sudeste migrassem para o centro-oeste e deu lá enormes propriedades, insumos agrícolas, facilidade, crédito. Então o centro-oeste desenvolveu muito baseado na agricultura, só que agropecuária, né? Só que mais recentemente a gente está passando por uma mecanização do campo e isso está fazendo com que se desenvolvam algumas cidades do agronegócio e que hoje o complexo do agronegócio precisa de indústrias. Então vamos pegar um exemplo, poxa, tem lá um monte de plantação de soja. Não precisa de maquinário de soja? Não precisa de ração para o gado que dali se alimenta? Não precisa de pesticida? Não precisa de fertilizante? Não dá para você depender tudo de outras regiões. Então hoje cada vez mais uma indústria alimentícia ou uma indústria que está ligada ao próprio agronegócio de insumos se destaca nessas regiões, tá? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de destaque que é a própria indústria alimentícia, como a indústria de produção de soja e seus derivados, ração para gado, né, e seus derivados ali também, e a indústria de laticínios e os frigoríficos, então suínos, gado bovino mesmo,
para armazenamento. Quando eu coloco para vocês os destaques, tá? Existem alguns outros destaques que eu não coloquei. Por exemplo, existem algumas áreas petroquímicas que faz carvão coque, principalmente no Mato Grosso. Carvão coque, para quem não sabe, é um tipo de carvão que você pode utilizar em processos industriais, metalúrgicas, siderúrgicas, termoelétricas e por aí vai. Então, Mato Grosso tem esse destaque. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, se destaca pela produção de papel e celulose, até pela presença de grande parte da vegetação ali existente, e porque as madeiras que tem no cerrado são vegetações grossas, galhos e troncos retorcidos, que também favorecem a utilização tanto para carvão vegetal, não mineral, né, que é o carvão coque, mas carvão vegetal e indústria de papel e celulose, e Goiás, que tem duas importantes cidades da indústria automobilística. Anápolis, por exemplo, que tem a indústria da Caoa, né, Caoa Cherry, por exemplo, e Catalão. Catalão, que é um outro município, ó, vou colocar aqui um asterisco, porque costuma cair bastante no vestibular. Catalão é uma cidade que também passou por aquele processo de guerra fiscal ou guerra dos lugares. Catalão era um município muito pequenininho e que queria atrair uma dinâmica mais interessante para o seu município. Isenção fiscal para a Mitsubishi. A Mitsubishi veio, se instalou ali naquela região sem pagar impostos e gerou empregos, rede hoteleira, escolas, hospitais, etc. E criou toda uma dinâmica específica para a Mitsubishi. Professor, mas tem prejuízo isso? Claro que tem, porque o Brasil como um todo e a Catalão, por exemplo, não arrecadam impostos. Então isso reduz a arrecadação nacional. Mas em compensação, você espalha um pouco mais a economia brasileira e cria dinâmicas, cria emprego, circulação de mercadorias, etc., em regiões antes que não eram muito importantes economicamente, tá? Então, Catalão é muito utilizado pelos vestibulares como exemplo de desconcentração industrial feito pela guerra fiscal, pela guerra dos lugares, tá bom? Então, Catalão e Anápolis, em Goiás, dois centros importantes automotivos. Beleza? Tira um print aí, ó. Vamos falar um pouquinho então da região norte agora, a industrialização da região norte. A região norte, galera, destaca muito pela grande produção mineral que tem. A gente pode falar da produção de minerais fósseis, tem a Bacia do Urucu, por exemplo, que pertence ali, está na região da Amazônia, então tem toda uma refinaria, existem termoelétricas que se abastecem de petróleo para conseguir gerar energia elétrica, com toda certeza, mas o grande destaque são as mineradoras de combustíveis não fósseis, mineradoras de combustíveis, né, de minerais metálicos, tá? As maiores reservas do país, elas ficam na região norte. Se eu tivesse que ser mais específico, eu colocaria para vocês Pará, tá? Coloquei aqui, ó, Serra dos Carajás, a maior reserva de ferro que a gente tem no nosso país. A Serra do Oriximiná, uma das maiores reservas de bauxita que existem no mundo e também no Brasil, claro. Para quem não sabe, bauxita é a matéria-prima para você fazer o alumínio. Existe todo um processo bastante complicado que eu vou destacar com vocês aqui logo menos, tá? E a Serra do Navio, não fica no Pará, mas fica no Amapá, que é uma importante fonte de manganês que existe no nosso país. Então existem uma série de mineradoras e siderúrgicas e metalúrgicas que vão utilizar esses minerais metálicos para fazer ligas metálicas ou transformar em produtos para serem vendidos, que ficam uma série de regiões. O grande destaque é Belém e toda a sua região metropolitana. Belém e os municípios próximos de Belém têm uma série de empresas. Por exemplo, a Albras. A Albras, que é uma empresa que produz esse AL aqui, ó, vende alumínio. Para você produzir alumínio, é um processo um pouco complexo, tá? Como que você faz? Você pega a bauxita, que é a matéria-prima, e para você transformar em alumínio, você precisa fazer um processo chamado de eletrólise ígnea. Eu não sou químico, tá? Eu pergunto para o professor de química sobre isso. Mas a eletrólise ígnea é um processo que não vai água, por isso que a gente chama de ígnea, e que consome muita energia elétrica. Então existem países que têm muita bauxita, por exemplo a Jamaica, mas que não tem 1 grama de alumínio. Por quê? Porque eles não têm energia elétrica para conseguir transformar a bauxita em alumínio. No caso da Jamaica, por exemplo, eles pegam a bauxita, exportam para o Canadá, que tem muita energia elétrica, o Canadá faz a transformação daquela bauxita em alumínio e revende para a Jamaica a um preço mais caro. Tá? Olha que beleza, né? No caso do Brasil, a gente aproveita que a gente tem muita energia elétrica, principalmente na usina hidrelétrica de Tucuruí, que fica ali próximo da região Tocantins, né? Para abastecer ao Brás. Outros também, Alumar, Alunorte, um monte de empresas ali que são responsáveis por essa transformação. Então, destaque setor de minerais metálicos. Outro destaque que a gente pode colocar também, que talvez seja o que vocês mais conhecem sobre a região norte, é justamente a Zona Franca de Manaus, criada lá em 1967.
A gente sabe que o governo militar, ele fica ali de 1964 até 1985, então estava no período do governo militar. Os militares, eles tinham uma neurose muito grande em relação a territórios não ocupados do Brasil. A ideia deles, o lema deles, né? Integrar para não entregar. Ou seja, se a gente não desenvolver, se a gente não ocupar o centro-oeste, o norte, vão vir estrangeiros e vão roubar essas terras da gente, principalmente a Amazônia. Então os militares, eles até se aproveitaram, galera, de projetos, não só os militares, outros governos também, mas criado principalmente pelos militares, projetos de financiamento de campanhas. Se, por exemplo, o projeto Grande Carajás desenvolve hidrelétrica, desenvolve ferrovia, desenvolve porto, a Transamazônica, fazer uma rodovia especial que é passar a integrar toda a região amazônica. Um desses projetos foi justamente criar a Zona Franca de Manaus. Manaus, um município capital ali do Amazonas, a ideia era que você desenvolvesse uma região industrial. Qual que era a ideia do governo militar? Eu vou atrair indústrias para aquela região, as indústrias vão atrair mercado consumidor, vão atrair mão de obra, que vai desenvolver uma zona urbana, essa zona urbana vai movimentar a economia, desenvolver escolas, hotéis, hospitais, etc. E aí a gente vai começar a urbanizar a região norte. Não deu muito certo, tá? O que a gente tem é Manaus, sendo um polo importante, mas sem uma grande integração entre as outras regiões. Então, se a ideia era integrar, eu diria para vocês que, deu meio errado, tá bom? A ideia do governo militar era oferecer isenção fiscal para indústrias que se instalassem nessa região. Hoje o Brasil passa pela guerra fiscal, pela guerra dos lugares. Imagina, o governo militar fazia isso muito tempo antes de ser modinha, né? Muito tempo antes de tentar atrair indústrias para municípios menores para desenvolver a economia, etc. A ideia era que indústrias ali, elas venderiam seus produtos para o mercado interno. E isso é uma grande diferença, tá? Porque existem países do mundo, por exemplo, que têm plataformas de exportação. A China mesmo tem as zonas econômicas especiais. O que são essas zonas econômicas especiais? São áreas litorâneas do território chinês, onde o custo de produção é baixíssimo, não tem mais isenção fiscal, porque a China não precisa mais disso para atrair indústria, mas antigamente tinha quase uma isenção fiscal, a indústria lá e vendia para o mercado externo. Aqui no Brasil, a indústria vem, se instala no território brasileiro e tem isenção para o mercado interno. E isso gera algumas distorções. Cara, a gente está no momento de uma grande competitividade mundial, globalização, ou seja, um momento onde indústrias estão competindo. O que eu estou falando para vocês? Que o Brasil oferece uma vantagem competitiva para indústrias estrangeiras produzirem no território brasileiro e vender para o mercado interno sem pagar imposto, sem nenhum tipo de protecionismo. Então, indústrias nacionais reclamam que isso é uma falta... Poxa, cadê a concorrência? Cadê o protecionismo? Cadê o Estado brasileiro para proteger as indústrias nacionais? Para vocês terem uma noção, tamanha distorção que isso gera, a Zona Franca de Manaus, ela não pertence... Vou até colocar aqui para vocês, ó. Ela não pertence, não faz parte do Mercosul. Mercosul, que é o bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia em momento de adesão, não aderiu ainda, mas está quase, e Venezuela, que está suspensa por motivos óbvios de não respeitar a democracia e os direitos humanos. A Zona Franca de Manaus não comercializa com eles. É como se fosse um país diferente. Então, para um produto da Zona Franca de Manaus entrar na Argentina, sofre sim tarifas, tem sim protecionismo, tá bom? A gente fala, galera, que é como se fosse espécie de maquiladoras. Tem indústrias, para vocês terem uma noção, uma série de denúncias de indústrias que vendem ali, né? Vou até colocar para vocês, ó, eletroeletrônicos, motos e tal. O produto vem pronto, eles desmontam quando chega em Manaus, só para montar novamente e conseguir vender sem nenhum tipo de imposto. É uma distorção econômica que acontece. Por quê? Porque a ideia não era gerar, nossa, a gente quer, né, que industrialize. A ideia era integrar, era desenvolver, urbanizar a região. Não está dando certo, tá? Então, assim, é questionável manter esse tipo de modelo que gera uma falta de concorrência, uma concorrência desleal com as indústrias nacionais. Principalmente produtos eletrônicos, produção de móveis e produção de motos. Porém, o Congresso, recentemente, ele renovou a isenção fiscal da Zona Franca de Manaus até 2073. Ou seja, até 2073, a gente vai ter todos os incentivos possíveis para que essas indústrias produzam no território nacional sem pagar nenhum tipo de imposto e revenda para o mercado interno e não parte para exportação, tá?
Do lado positivo dessa adesão até 2073, a gente pode colocar que a Zona Franca de Manaus gera sim bastante emprego e tem a sua importância dinâmica local. Não é uma coisa que realmente desenvolveu a região norte, nem a região ali da Zona Franca de Manaus, mas tem a sua importância local. Se tirasse essa isenção, é bem possível que o desemprego ia aumentar bastante, porque várias indústrias iam sair dali, não iam ter vantagens locacionais que valessem a pena para continuar no território, mas em compensação, isso mostra que existe um lobby muito grande daquelas indústrias, porque pensando na parte logística, é uma concorrência desleal com as indústrias nacionais. Tudo bem, galera? Deu para entender aí a indústria na região norte? Então tá, galera, ó. Tira um print. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido a aula e beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.